O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, negou um pedido que buscava tirá-lo da relatoria de um inquérito que envolve o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. A demanda foi formulada pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, na terça-feira e foi respondida no mesmo dia. O chefe do Ministério Público argumentou que o caso que apura a exportação ilegal de madeira deveria ser entregue à ministra Carmen Lúcia, relatora de uma notícia-crime apresentada pelo ex-superintendente da Polícia Federal no Amazonas, Alexandre Saraiva, contra Salles. Moraes classificou o pedido como peculiar, afirmou que os fatos apurados nos dois casos são diferentes e disse que não há qualquer dúvida de que cabe a ele a relatoria do inquérito resultante da Operação Aquanduba, deflagrada em 19 de maio e que investiga a exportação ilegal de madeira para os Estados Unidos e Europa com envolvimento de agentes públicos. Na dúvida, disse o Procurador-Geral da República no pedido, a presidência do Supremo deveria ser consultada. Tá então, Fiuza, mesmo com a manifestação do Ministério Público, que nós até alertamos aqui na semana passada, né, não participou da abertura dessa investigação, mesmo com esse pedido do Ministério Público, o ministro Alexandre de Moraes fica à frente do inquérito. Fiuza. Você vai perguntar ao Alexandre de Moraes se é com ele vai responder que é comigo, é tudo com ele. Ele não lidera um inquérito que o Marco Aurélio Melo classificou como inquérito do fim do mundo, justamente por isso, porque é vítima, investigador, juiz. Então vai perguntar ao Moraes se é com ele, vai dizer é comigo, é tudo comigo. Agora, eu não entendo o seguinte, o procurador-geral foi perguntar, questionar se a condução deveria ser dele ou da Carmen Lúcia. Bom, a Carmen Lúcia, eu não sei quem é que está fazendo mais política contra o governo federal entre os dois. Não vai mudar nada. A Carmen Lúcia é justamente essa que afirma em live que há um desgoverno no Brasil, né, que recebe esses pedidos aí de ONGs, de PSB, de rede, e dá sequência a todos, né, pedidos. Bolsonaro se manifesta em 48 horas sobre isso, tem meia hora para falar sobre aquilo. A Carmen Lúcia dá guarida a todas essas demandas. Da mesma maneira, nos levando a crer, a gente não sabe de nada, a gente só fica olhando aqui da planície e percebendo que nos leva a crer que estão sistematicamente agindo contra o governo federal, que não seria atribuição desse poder dentro da ideia de equilíbrio de poderes. Mas entre Alexandre de Moraes e Carmen Lúcia, é feita essa contextualização, eu acho que não faz diferença nenhuma. Diga, Zé. Do juiz natural da causa, né? A ministra já tem um processo igual, que é no mesmo sentido, que é aquele delegado, né? Que foi denunciar o ministro no Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Salles. E logo depois houve a operação da Polícia Federal. Todo mundo sabe que a Polícia Federal é muito boa, que a Polícia Federal investiga, é independente, é um órgão do Estado e não do governo, ou seja, a Polícia Federal faz as investigações próprias e tem competência para isso, mas existem ali divergências e grupos dentro da própria Polícia Federal, como em toda instituição. Neste caso aí, o ministro Ricardo Salles está sendo investigado, daí subiu para o Supremo, já com a sua prerrogativa, né, de ministro, e a investigação acabou no Supremo Tribunal Federal, que seria na Justiça Comum em primeira instância, a operação da polícia. Essa operação afastou 10, inclusive o diretor do IBAMA, né? E a acusação é de exportação ilegal de madeira. O primeiro a falar deste assunto e fazer a denúncia foi o presidente Jair Bolsonaro. E aqui numa live, transmitida nos Pingos nos Is, ele mostrou o DNA da madeira brasileira e fez acusações graves contra países que olham de lado e apontam o dedo para o Brasil e compram madeira ilegal. Madeira exportada como se fosse produto de reflorestamento e, na verdade, é madeira de lei e nativa e que não poderia ser exportada. O presidente fez a denúncia e a Polícia Federal ali mostrando que tem cópia do DNA da madeira. Então, lá nos Estados Unidos, na Europa, aí se vê que o DNA, ou seja, é a mesma madeira brasileira e não
produto de exportação. Essa investigação da Polícia Federal, coincidentemente, vem depois do delegado denunciar o ministro, dizer que era estranho que ele estivesse lá no local no momento em que ele fazia a multa ou a apreensão de madeira considerada por ele de ilegal, com notas fiscais consideradas falsas ou suspeitas, né? Então é por isso que esse assunto foi parar no Supremo Tribunal Federal. A novidade hoje é de que existem, segundo a polícia, indícios fortes de que havia no Ministério do Meio Ambiente uma quadrilha que estaria colaborando com a exportação de madeira de lei como se fosse madeira de reflorestamento. Tem que investigar. Nenhum país do mundo está livre de corrupção. Nenhum. A corrupção é como unha. Tem que cortar sempre, quase todos os dias. Tem que cortar. O próprio ministro Wagner Rosário disse, aqui na Jovem Pan, no Direto ao Ponto, com Augusto Nunes, de que houve irregularidades, houve corrupção, inclusive, na Controladoria Geral. E o que aconteceu? Foi cortado, ou seja, demitido. Então é isso. Se houver corrupção, tem que ser cortado, tem que ser demitido. Não tem outro caminho. O que fica e o que tem que ser mostrado é que a corrupção não é endêmica e não é uma prática desse governo. É simples assim. Ana. Bom, a própria... aí o título, para quem está no rádio nos ouvindo, diz: Moraes não quer largar caso Salles. Moraes não quer exatamente largar a coroa, né? Colocou uma coroa na cabeça, sentou ali no trono de rei do Brasil, de rei do Supremo Tribunal Federal, e é o que a gente tem visto. Eu acabei de ver um tweet aqui agora, Vitor, do advogado Emerson Grigoletti, aí advogado de algumas pessoas envolvidas naquele inquérito das fake news. E olha que absurdo que ele acabou de tuitar há 20 minutos. Faltam 24 horas para 29 advogados completarem 1 ano sem vistas e sem acesso à íntegra do inquérito 4.781, fake news, que tramita no Supremo Tribunal Federal. É a maior violação de prerrogativas de advogados da história do país. 1 ano, Vitor, sem vistas aí, sem acesso à íntegra desse inquérito das fake news. Então, o Alexandre de Moraes não quer largar o caso Salles, ele não quer largar a coroa, ele simplesmente está se sentindo aí o rei do Brasil, e o nosso Senado precisa mover, precisa continuar tocando esse processo de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, porque ele não vai parar.